de currículo, porque eu acho que isso restringe muito, né? A gente não é isso e a gente não é os nossos títulos, né? Então, eu vou apresentar você como a professora Bruna Cristina Jaqueto Pereira, né? Uma amiga, além de irmã gêmea de outra amiga, né, com quem eu pude conviver no Rio de Janeiro, na época do doutorado, e também como professora do Instituto de Ciências Sociais, fazendo aqui essa ponte. O Instituto de Ciências Sociais e o Instituto de Relações Internacionais são áreas tão próximas, né, e até geograficamente aqui dentro do campus, né? Eu olho pela minha janela aqui, eu tenho no campo de visão os dois. Eu vejo primeiro o ICS ali da janela e atrás eu vejo o IREL. E, no entanto, são dois institutos com muito pouco contato. Então, acho que eu posso falar assim, em nome do corpo docente e também do alunado do IREL, que é uma satisfação muito grande a gente poder estar contando com a sua participação na disciplina de Radar, né? Eu acompanho essa história, tenho aqui uma perspectiva, um projeto mais que uma perspectiva, né, de que a gente consiga, em algum momento, na reforma curricular, tornar a disciplina de Radar parte do currículo, né? Quem sabe como optativa, mas eu prefiro sonhar um pouco mais alto, né? Quem sabe até como obrigatória, porque ela não deve nada a outras disciplinas que são obrigatórias, né? É parte constitutiva do nosso mundo. Você vai poder falar muito melhor que eu por ter especialidade no tema, né? Mas raça, diáspora africana e relações internacionais precisa ser uma disciplina do currículo, né? Se não obrigatória, no mínimo optativa. E é uma satisfação, realmente, assim, que a gente esteja contando. Então, nos chegam sempre as excelentes notícias maravilhosas, assim, das aulas. E eu tenho seu plano de ensino aqui, já peguei textos com as pessoas, eu troco informações com o pessoal do Lacre, né, com quem a gente justamente começa também uma parceria na próxima semana, assim como hoje a gente está fechando aqui a parceria com as Marias. A gente vai fazer aí 2 semanas com o Lacre. E sempre as informações que chegam são assim de uma contribuição realmente muito importante, uma contribuição singular que eu realmente não enxergo, né, nenhuma professora, nenhum professor do IREL neste momento capaz de realizar o trabalho que você está realizando, né? Não estou dourando pílula nem nada disso, né? É o mais sincero mesmo, né? Você sabe disso, que enfim, é um trabalho que adiciona muito e que a gente espera que você possa continuar contribuindo aí, né? Já fica aqui a nossa cantada para você continuar ofertando sempre que possível, claro, dentro das suas possibilidades, né? Da sua disponibilidade. Então, agradeço muito pela sua presença. Agradeço também aqui as Marias, né, que nessas últimas semanas têm praticamente conduzido o nosso curso, né? Tem organizado tudo, tem feito tudo funcionar muito bem. Então, é uma satisfação muito grande poder abrir esse espaço e estar vivendo essa experiência que eu estou vivendo nesse semestre. Falei na semana passada, na última terça, quando a gente teve uma palestra com a diplomata e professora Amina Yassine, né? Eu comentei com você por WhatsApp, e falei que realmente tem sido uma experiência muito interessante, assim como foi também na aula anterior, que foi conduzida pela Maria Vitória, pela Mariana, pela Letícia, né? Teve a participação da Karen também, né, na preparação. E uma experiência realmente assim marcante na minha trajetória de transformar o espaço de sala de aula realmente num espaço de diálogo de saberes, de construção coletiva, e enfim, tudo aquilo que a gente almeja e que a gente se inspira em teorias pedagógicas, a gente está conseguindo fazer nesse semestre. Eu estou assim, tipo, extasiado de alegria, né? Então, agradeço muito às Marias e agradeço a sua presença. Passo imediatamente a palavra a você, para você ficar 100% à vontade com relação ao tempo, ao espaço, aos temas. A palavra é sua, Bruna. Muito obrigado. Bom, só posso
Eu só posso começar agradecendo essas palavras tão generosas, especialmente o convite, né? Primeiro o convite ao professor Daniel e também as Marias, especialmente a Dona Maria Vitória, que é minha tutora, excelente tutora, já antecipo, assim, não preciso nem pedir. Gente, se começar a travar, vocês me avisam, tá? Que aí eu passo para o celular, para a internet do celular, porque é isso, né? É um prazer para mim muito grande estar aqui. Eu acho que sim, tem esses distanciamentos, né, das disciplinas, das instituições, o que é uma grande bobeira, assim, uma grande bobagem. Às vezes até porque nem são disputas, é só porque cada uma está tão centrada nas suas próprias questões, mas eu acho que tem muitas continuidades e eu mesma posso provar isso, porque é isso, né? Depois de tanto tempo longe das relações internacionais, trazer de novo essas conexões foi muito fácil, né? Algo até natural, justamente porque são campos que são complementares, que são contíguos, né? Então, eu acho que tem muito mesmo a contribuir para todo mundo só tem a ganhar com maior diálogo entre os campos da sociologia e das relações internacionais. Também eu gosto, falando um pouco, eu quero falar um pouco da minha experiência ministrando essa disciplina do Radari. Eu gosto muito de dar aula, mas sempre foi uma coisa que me deu. Eu até brinco, eu tenho uma irmã mais nova, a Kênia, que eu acho que você não conhece, Daniel. A Kênia, eu sempre fui muito nerd, assim, eu e a Ana Cláudia, né? E a Kênia foi mais a caçula, rebelde, né? Era mais normal. E aí a Kênia, eu dei matemática, não sei o quê, e eu estudava matemática com ela. E aí sempre falo para ela, foi você que me ensinou a ser professora, né? Porque eu era muito paciente, ela chorava, fazia manha. Era só um ano um pouco mais nova que a gente, mas caçula, né? Sabem como é que é. E aí eu falo, foi você que me ensinou a ser professora. Mas estar numa sala de aula numa universidade pública, ainda mais num momento político tenso como esse, sendo uma mulher negra, sempre foi uma coisa que me deu um pouco de medo. Sem contar que dar aula é muito cansativo, né? Eu adoro dar aula, mas é muito cansativo. E aí foram essa disciplina do radar, também no primeiro semestre que eu estava dando aula, eu já dei essa disciplina de radar. E foi muito prazeroso, tem sido muito prazeroso. Eu gosto muito, eu vou para todas as aulas, e eu até brinco com os alunos, gente, tipo, se eu me empolgar demais, vocês me puxam de volta para a terra, mas porque é um tema que eu realmente gosto, e eu acredito mesmo em aulas que são mais, que a gente possa conversar mais, né? Não tem uma certa formalidade, então fiquem à vontade, inclusive, para participar, conforme eu for falando, se bem que a minha proposta é fazer uma exposição e depois, no final, vocês ficam à vontade e trazem mais perguntas, tá? Vou começar, então. Vamos falar, porque senão eu vou ficar falando de tanto que eu gosto da aula e aí o tempo passa muito rápido. Queria agradecer vocês também aqui, alunos e alunas e alunos que estão assistindo a aula. Sei que está muito calor, né? Para pensar, às vezes essa hora é muito seco, mas a gente vai, vamos lá. Prometo que a aula não vai ser chata. Pode até não concordar com nada que eu falei, mas não vai ser chata. Bom, o que eu vou falar, gente, eu pensei em não falar sobre temas muito particulares. Eu vou dar um panorama para vocês sobre é um pouco esse retorno, né, às relações internacionais é um pouco assim o meu momento de o que eu gostaria de saber quando eu estava na graduação. Muito tempo já passou, vocês têm acesso a debates, discussões hoje no campo que não estavam postos na minha graduação, que estavam até postos, né, no campo, mas que não chegavam a gente tão fácil, não chegaram a mim na graduação. Então eu queria falar um pouco sobre esse tema, sobre raça e racismo nas relações internacionais, passando um pouco por feminismo negro, interseccionalidade, branquitude, mas um grande panorama mesmo, para vocês saberem de possibilidades existentes. Eu acho que a época da graduação. Tem várias coisas que ao longo da minha trajetória acadêmica eu fui descobrindo sozinho. Então, bibliografias, temas. E aí eu falava assim, ai, por que eu não sabia disso antes? Tem várias coisas que eu só descobri no mestrado ou no doutorado. E aí aquela sensação de por que eu não sabia disso antes? Então eu queria poupar vocês desse sofrimento e apontar, falar sobre essas questões mais gerais para vocês saberem a gama de opções existentes dentro desse tema de raça e racismo. Bom,
que falar de relações internacionais, de raça e racismo nas relações internacionais? Em geral, as relações internacionais são entendidas como racialmente neutras, mesmo quando são. Agora a gente fala mais, né, em países do norte, países do sul, mas essa designação pode ser mais em termos de poder ou capitalismo, ou pelo menos evidenciar mais esse aspecto de poder do que necessariamente raça. Como se os atores internacionais, sejam ou movimentos sociais, fossem desracializados. Então, raça não importa, né? Isso no Brasil a gente está muito acostumado a ouvir isso por conta desse ideário da democracia racial. Somos todos iguais. Raça não faz diferença. Faz diferença se é pobre ou se é rico. E existe uma outra possibilidade de se olhar para isso. Longe dessa de, tipo, estados não têm raça, organizações internacionais não têm raça, ou, mas até tem um diplomata negro ou uma diplomata negra. Porém, se a gente voltar um pouco na história, e a gente vai falar de um momento que é tão importante para a sociologia quanto para as relações internacionais, a gente vai ver que raça e racismo configuram todo o mundo em que a gente vive. Isso desde o momento que nasce, ou na verdade até ali, isso marca, né, esse nascimento, essa emergência de raça e do racismo como eles são hoje, isso começa junto com a modernidade, tá? Segundo alguns autores mesmo, isso marca a entrada para a modernidade. Então, vamos lá, turma, vamos acordar após o almoço. A gente tem dois eventos históricos que são aqueles que a gente lê, né, quando a gente está lendo, estudando, são a marca do início da modernidade, que são a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Quais são as características da modernidade? O que vocês lembram assim de cabeça? Pode errar. Como eu sempre digo nas minhas aulas, aulas são espaços livres para errar. Pode errar, isso aqui não é uma chamada oral, vocês não são sociólogos, vocês não precisam saber isso. Mas o que vocês aprendem? Assim, o que é a modernidade? Quais são as características da modernidade? O que acontece nesse período que não existia antes? Ou que muda? Vamos lá, gente. Não me deixem sozinha. Boa tarde, posso falar? Pode sim. Eu acho que eu penso em racionalismo, burocratização das relações, né? Principalmente na figura do Estado. Acho que são dois pontos que mais me saltam aos olhos quando eu lembro de ai, meu Deus, do período moderno, né? Excelente, Luiz. Alguém tem mais algum ponto que. Aliás, a Luísa foi assim, dos dois pontos que eu fiz, assim, que eu sempre faço uma cola, né? Tipo, tá na ordem da minha cola. Acho que alguém vazou minha cola por aí, Luiz. Você tá lendo minha mente. Não, tá ótimo. Obrigada, querida. Mais alguém, gente? O que acontece? Especialmente, tem uma coisa que é super importante para relações internacionais, enfim, né? Na modernidade, assim, que a gente fala, não sei o que é lá, moderno, inclusive, né? Eu já dei spoiler, né? Eu já dei. Gente, o que é? O que surge com a modernidade? A timidez, sono ou calor que vocês estão sofrendo? Pode falar, se quiser, pode falar. Eu penso muito na ideia de desencantamento, de um desenvolvimento mais secular e coisas assim. Amanda está aqui. Oi, Amanda. Amanda é minha aluna no radar. Oi. Muito bem, Amanda. Mais alguém, gente? Vamos lá. Então, é isso. A gente vai ter esse período da modernidade, a gente tem uma série. Por que esse é um período histórico particular, né, que funga, para a maior parte dos autores, o momento que a gente vive até hoje? Esse é um momento em que acontecem algumas transformações que mudam radicalmente o mundo, a forma como o mundo se organiza e a forma como a gente vive. Então, sim, a gente tem um processo de racionalização e desencantamento do mundo, né, como diz o Weber, em que
formas, por exemplo, a religião pede o poder de explicar os fatos do mundo. Então, a gente passa a buscar explicações racionais, busca e tem um desenvolvimento científico, médico, tecnológico, também um processo de burocratização, formação do Estado-nação, ou seja, e era essa, gente, Estado-nação, né? Tipo, Estado moderno, gente, tanto que a gente fala Estado moderno, que é uma forma particular de organização política e social, que é central para todo mundo que estuda relações internacionais. Então, essa formação se dá também nesse período, enfim, são todos processos, né? Nada acontece do dia para a noite, como vocês sabem, mas enfim, sempre bom apontar. Uma crescente tendência à individualização, então, o que a gente vivia antes em grupos tradicionais, nas famílias, nos clãs, a gente passa a viver, tem essa tendência à urbanização, e nas cidades existe uma crescente tendência à industrialização, a individualização, etc. E também a industrialização, óbvio, né, com a Revolução Industrial, todo o processo de produção reorganizado, aí vem Marx vai falar, não, ali a gente foram fundadas as classes sociais, as relações de classe, etc. Tem um outro fenômeno que acontece na mesma época, que vai ser ressaltado por autores negros como Stuart Hall, Paul Gilroy e o Achille Mbembe. Eles vão falar, olha, não foi só isso que mudou nessa época, nem são só esses os fatos principais. Existem outros eventos históricos que são decisivos para como as sociedades vão se organizar a partir de então e para como vão se tecer as relações sociais, inclusive, né, internacionais, que são a escravidão e o colonialismo. Então, esses autores trazem a escravidão e o colonialismo como eventos marcantes e característicos da modernidade. Eles dizem, olha, enquanto está todo mundo falando, né, os autores europeus, os clássicos estão falando de, olha, agora a gente tem direitos humanos, a gente tem uma ideia de racionalidade, a gente tem a política, né, como um exercício de enfim, garantir direito à vida, a morte só pode acontecer na guerra, a gente tem uma série de tratados e definições e leis que vão regulamentar no sentido, vão trazer regulamentações no sentido quase que uma ideia de progresso na história humana. Esses autores vão falar assim, não tem só isso acontecendo, não. Tem isso acontecendo para um conjunto de populações e países, mas tem outra coisa acontecendo nessa relação da Europa, porque essa modernidade, gente, também tem uma característica que é mais falada, eu acho que na sociologia, também não muito falada, mas a modernidade ela aconteceu em vários... a gente encontra, pelo menos, traços da modernidade, esses que eu falei, essas características e outras, em vários países, povos, civilizações. Mas essa característica, como teve, inclusive, de expansão, essa ideia de descobertas, colonização, isso é típico da modernidade europeia. Isso é característica da modernidade europeia. E daí é uma forma ocidental. Isso caracteriza a forma ocidental de construir relações sociais, políticas, etc. Então, esses autores vão falar sobre esses eventos como eventos marcantes para a modernidade, como eventos que estão associados a esse desenvolvimento capitalista e ao desenvolvimento dessas novas formas de organização social e política que estão aparecendo aí com a modernidade. Então, gente, a gente tem a escravidão por si, né, ela inaugura gradualmente essa ideia moderna sobre raça. Não existia raça antes de escravidão. Isso é uma ideia incorreta. Os negros não foram, os africanos não foram escravizados porque eram negros no sentido que a gente atribui hoje à negritude, porque esse conceito só veio muito depois. As justificativas à escravidão, primeiro, são religiosas. E com o tempo vai aparecendo a questão, né, quem já conhece um pouco a questão da maldição de Cã, que está na Bíblia, isso vai da religião aos poucos se constrói. Depois, com o racismo científico no século XIX, a gente vai ter a construção dessa ideia de raça, inclusive respaldada pela ciência, né? Uma falsa ciência, mas ainda assim, até então a ciência que existia no século XIX, essa ideia de que existem raças humanas, primeiro de tudo, isso existe, então a humanidade pode ser dividida em raças, ela está dividida em raças, essa ideia é nova.
E depois vem a ideia de que, depois não, junto, né? Mas além de estar dividido em raças, a humanidade, essas raças têm hierarquias entre si. Então não é todo mundo igual, não é só uma questão de diferença física ou intelectual, por exemplo, é uma questão de status também. Então, quem é mais envolvido, quem é menos. E isso justifica determinados tipos de relação, como a escravidão, como o colonialismo. Então, a gente vai ter noções, a construção, junto com a emergência da modernidade, ou a emergência da modernidade também congrega esse desenvolvimento da ideia de diferentes humanidades, umas mais desumanas que a outra. E quanto mais escuro nessa escala racista, mais menos humano. No sentido de que a branquitude, ou esse espaço, o homem branco, e é o homem mesmo, como a humanidade perfeita, digamos assim, e a partir daí uma escala de raça, de gênero, enfim, de muitas coisas. Então, como eu disse, a escravidão inaugura gradualmente essa noção moderna de raça e também a organização das relações sociais e das relações de poder em torno de hierarquias raciais. E aí, gente, como eu disse, a própria ideia de Estado-nação, essa ideia de povo que traz o Estado-nação, ele pressupõe, na modernidade, algum tipo de homogeneidade racial. Tanto que no Brasil, isso vira um problema, né? No Brasil e em outros países também, isso vira um problema quando se funda o Estado, quando são fundados como repúblicas, que é o que fazer com contingentes populacionais tão grandes de não brancos, e essa ideia de mestiçagem, eu não vou me aprofundar muito nisso, porque só por si daria uma aula, vem com essa ideia também de produzir uma certa homogeneidade populacional, e, além de embranquecer a população, né? Que essa é o propósito. Então, essa ideia de um povo, de uma unidade que é também uma homogeneidade racial, e de preferência branca. Bom, então pensando como campos de estudos, trazendo raça, né, para relações internacionais como campos de estudos, que perspectivas esse entendimento traz para a gente? Várias. Alguns exemplos são as relações globais de poder com base na raça. Então, aí, desde o colonialismo como o imperialismo, tanto moderno como atual, e aí a gente pode falar de uma forma muito mais ampla, não estou falando só de negros e brancos. A gente pode falar, por exemplo, e de raça também a gente pode usar, enfim, o conceito de raça pode ser muito diferente, ele pode, em alguns momentos históricos e situações, em contextos locais, ele é mais referido pela cultura. Então, por exemplo, se a gente pega hoje a questão dos europeus com os árabes, é claro que o fenótipo é importante, mas a justificativa muitas vezes vai ter dessa ideia de uma desigualdade. A gente tem uma participante extra, minha gata, ela adora participar Mavi sabe já, né? Ela adora participar dos eventos, ela sempre faz uma participação, mas hoje ela tá quietinha aqui, nem tá falante. Daqui a pouco ela vai dormir. Enfim, como o colonialismo e o imperialismo, então, eu falei, né, tipo, não estou falando só de negros e brancos, então a gente pode pensar até numa questão muitas vezes religiosa, se a gente pegar um entendimento mais amplo sobre raça. Então, se a gente pegar Israel e Palestina, é um caso que o Mbembe, por exemplo, fala em necropolítica, mas se a gente pegar também relações internas entre países, como, por exemplo, negros e brancos no Brasil, na África do Sul, nos Estados Unidos, relação, por exemplo, dos brancos ou da sociedade em geral com os indígenas no Chile, etc. Então, são também questões que a gente pode pensar como isso opera num nível global. A gente pode pensar heranças de relações de fatos coloniais, né? Como, por exemplo, o colonialismo na África, e heranças da escravidão no Brasil, por exemplo, e reler isso aos olhos atuais, né? Como fenômenos atuais, não só como fenômenos do passado. Que, enfim, muita gente faz isso e eu vou falar um pouco disso daqui a pouco. A gente também pode pensar nos estudos sobre raça em diferentes contextos nacionais. Gente, raça não é a mesma coisa em todo lugar. Não, absolutamente não é, e é muito diferente. Nem a definição de quem é negro e quem é branco, nem no Brasil inteiro é a mesma, inclusive. Temos várias questões em torno disso, mas também é outra questão que daria mais uma aula inteira. Então,
Existem estudos comparativos, por exemplo, nessa construção da ideia de raça. E aí a gente tem um exemplo que é muito importante no desenvolvimento dos estudos sobre relações raciais no Brasil, mas para as próprias relações raciais no Brasil e para as próprias relações raciais nos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos e o Brasil têm essa relação de espelho nas suas relações raciais. Por exemplo, Gilberto Freire viaja pelo sul dos Estados Unidos e aí de lá que ele tira essas histórias aí que o Brasil tipo, não era racista. Porque é essa ideia que existe há muito tempo nas relações raciais brasileiras que racismo mesmo é o da África do Sul e do sul dos Estados Unidos, onde existiu segregação. E que então no Brasil, como não existia segregação oficial, e não é racismo, é outra coisa, pode ser no máximo preconceito de cor, mas não é cor, é classe, enfim, isso tudo vem desse jogo, ou pelo menos é fortalecido por esse espelhamento nas relações dos Estados Unidos. E nos Estados Unidos também tinha essa observação quanto ao Brasil, tanto no sentido de não podemos virar o Brasil, quanto no sentido dos próprios negros americanos. A gente teve a iniciativa de negros americanos de tentar comprar terras no Brasil e formar colônias no Brasil no século XIX, com a ideia de que aqui não existia racismo, então seria ótimo, seria maravilhoso. Então, esse tipo de... Não conseguiram, tem que contar o fim da história, né? Não conseguiram porque foram barrados pela imigração brasileira, que não queria mais gente preta nesse país, né? Porque afinal já éramos a maior parte da população e isso era visto como um problema. Então, essa é uma outra possibilidade de estudos. Aí a gente tem, por exemplo, o Reino Unido, que quando eu comecei a ler o Stuart Hall, gente, do que esse homem está falando, né? E aí é um contexto que a gente não acessa tanto, mas aí Reino Unido, que aí você tinha os descendentes de caribenho, né? Os caribenhos que migraram para lá, uma migração mais recente, negros também, aí você tinha os africanos, ainda migram, e tem os indianos, os paquistaneses, e como de repente, em algum momento, todo esse grupo era chamado de black, e depois não era mais. Então, todas essas relações, essas formações específicas dos lugares de raça, essa comparação, ela também é um campo de estudos muito interessante, que eu particularmente, inclusive, adoro. Porque a gente perde essa noção de que raça é uma coisa dada, fixa, e que só tem um entendimento. Não, gente, raça é muitas coisas. Inclusive, tem lugar, por exemplo, se você for falar do Reino Unido, aí tem que ser raça entre aspas, porque aí tem Europa, tem a história do nazismo, então raça tem que ser sempre colocada como algo que não é dado pela biologia e as aspas marcam isso. Enfim, muitas coisas. Tem também a questão, hoje, para tratar de uma questão recente, que inclusive vai se acentuar a questão da migração, que, como isso traz novas questões raciais para sociedades que se viam como racialmente homogêneas, que nunca foram, tipo, os países da Europa nunca foram racialmente homogêneos, temos muitos estudos sobre isso, mas que se pensavam como tal. E agora tem um desafio de incorporação de outras populações, que não são brancas e que não são lidas como brancas. As solidariedades e tensões entre os grupos racializados, e a gente pode pensar tanto intragrupo. Então, por exemplo, mulheres negras dentro do grupo negro maior, a gente pode fazer uma comparação Brasil, Estados Unidos, Colômbia, por exemplo, mas também com outros grupos. E aí a gente pode pensar na diáspora africana mesmo, mas diferentes tipos de diáspora. Diáspora é um termo que foi apropriado da diáspora judaica e hoje é usado nas relações internacionais e na sociologia, né, na antropologia, para estudar essa nova identidade alternativa dos desterrados, digamos assim, que em alguma geração passada foram desterrados. E também para pensar, por exemplo, essa solidariedade com outros grupos que eu me referi já, a gente pode pensar, por exemplo, na mobilização em torno da Conferência de Durban em 2001, em que no Brasil, pelo menos no Brasil, América Latina e Caribe, principalmente América Latina, a gente tinha ali na década de 90, a Conferência de Durban foi em 2001, a gente tinha ali uma grande articulação de mulheres negras da América Latina, atuando, muito atuante, enfim, pensando em desafios comuns, e pensando em como se dirigia a esses desafios. E aí, os desafios, gente,
São vários, porque se você pegar a América Latina, que tem um histórico mais semelhante, por exemplo, de construção da raça, de ideia da raça, racismo, pelo menos entre alguns países, você tem a dificuldade que em alguns lugares falar negro é ofensivo, em outros falar preto é ofensivo. Então, assim, a própria dificuldade da terminologia já coloca para a gente os desafios que é pensar esse tipo de solidariedade, que parece fácil, mas não é. E tanto que por isso que a gente veio com o termo afrodescendentes. Foi a Edna Roland, que é uma feminista negra, que ali no contexto que foi relatora, inclusive, da Conferência de Durban, que veio com esse termo para dar um jeito da gente pensar populações negras, afrodescendentes, enfim, afrodescendentes também não é um termo perfeito. No Brasil, a gente sabe que não é perfeito, porque muitas pessoas podem ser afrodescendentes e não serem negras. Isso é assim aqui, talvez nos Estados Unidos é diferente. Enfim, e outra coisa também, gente, que acho que a gente tem que lembrar, pensando em raça como um conceito que muda também, né? Como um entendimento que muda. A raça se transforma continuamente. Então, por exemplo, no Brasil, antes dos anos 2000, a gente tinha a gente chamava um sistema de classificação fluido e contextual. Então, dependia de você os antropólogos adoram falar disso. Para você ser classificado como negro, primeiro que não se usava, não se preferia, os brasileiros não gostavam de se classificar como negros ou brancos, era por cor. Era marrom, aquela coisa lá que vocês já devem ter ouvido. Mas quando pergunta para os brasileiros, na década de 70, 50, sei lá, para se classificarem, eles falam marrom bombom, ou outro é a cor de, sei lá, o quê. Porque existia essa preferência por indicação de cor, ao invés de categorias raciais, e isso vem mudando. Já tem estudos mostrando que durante esses anos 2000 até agora, desde a implementação de ações afirmativas e outras políticas de promoção da igualdade racial, a gente tem, o nosso sistema de classificação racial tende à bipolaridade. Então, também, quando a gente faz essa comparação de países, isso também tem que ser levado em conta. Então, quando falar nos Estados Unidos, fulano, que para a gente é branco, seria considerado negro. Mais ou menos, porque lá também as coisas estão mudando. Enfim. E é sempre bom se lembrar disso. Tá. Vamos falar um pouco, então, sobre autores que são fundantes para a gente pensar essas relações baseadas em raça no contexto internacional. Existem dois autores, um deles é o Frantz Fanon, que meus alunos já sabem que eu adoro, apesar de que ele nem não está na Enem esse semestre, mas eu falo dele toda a aula, então estava na Enem, enfim, passamos um filme que tinha falado sobre ele. Eles são o Frantz Fanon e o Edward Said, que era palestino, Frantz Fanon martinicano, negro. Eles são dois autores que são pilares do pensamento pós-colonial e também decolonial. Enfim, não sei quanto vocês conhecem dessas divisões, mas enfim, vou dar uma ideiazinha do que eles falam para vocês terem noção de como isso influencia depois outros estudos. Então, eles vão falar, principalmente, eles têm esse foco nessa relação entre colonizador e colonizado. Então, e aí a gente pode falar colonizador e colonizado no sentido real, então, né, a pessoa dentro das relações do colonialismo, mas a gente também pode falar outros contextos de dominação, né, negro, branco, enfim, existem certas apropriações, a gente pode apropriar o Fanon para pensar o feminismo, para as relações de gênero, etc. Mas eu vou usar, então, colonizado e colonizador, e pensando que isso pode ser extrapolado para outros tipos de relação de exploração e dominação. Então, esses autores abordam a formação de uma determinada imagem do colonizado pelo colonizador. Só uma coisa, vocês conhecem esses autores? Quem sabe o nome de livros deles? Quais são as obras deles que são mais conhecidas? Vocês já ouviram falar deles? Nunca ouviram falar? Quem ouviu falar, chuta aí o nome. Não precisa procurar no Google, não, gente. É só pra gente, não ficar só eu falando. A gente teve um pouco de contato em H-Rick com o Ocidente como o Oriente como invenção do Ocidente, com uma obra do Fanon também. Agora eu não me recordo qual foi, mas a gente conversou um pouco sobre eles. Ótimo. Então
do Fanon, a gente tem duas. Bom, a mais conhecida é Pele Negra, Máscaras Brancas. E a Mavi já mandou aqui as respostas. E Os Condenados da Terra, que é um livro que não é muito lido no Brasil, mas que eu acho muito mais interessante para relações internacionais, até do que Pele Negra. Leia os dois, são os dois ótimos. Mas Os Condenados da Terra, onde ele fala mesmo ele está na Argélia, ele é um médico, né? E ele participou, ele atuava como médico durante a luta de libertação na Argélia. E esse livro dele, Os Condenados da Terra, ele influencia não só o pensamento negro, tudo que vem depois, Fanon, gente, é muito no pensamento negro, de intelectuais negros, é muito, muito influenciado pelo Fanon. Mavi colocou também aqui um filme que é um documentário baseado tem uma parte de Os Condenados da Terra, que se chama Da Violência, que vai falar sobre a luta de libertação e da necessidade de uso da violência pelos colonizados, enfim, muito extenso e complexo para eu falar aqui, mas a questão tem esse vídeo relacionando aquilo que ele falou sobre as lutas de libertação na Argélia para contextos mais recentes de libertação de Moçambique, Angola, enfim, de países africanos também, ou os países africanos mais do sul da África, né? Então, recomendo também para vocês. E o Said com o orientalismo, falando sobre os árabes, sobre essa relação da Europa, sobre essa construção de uma imagem dos árabes, ou do Oriente, na verdade, né? Pela Europa, e como essas construções estão balizadas ou articuladas por relações que são de dominação. Mas ele não está falando necessariamente do estadista, ele está falando do autor de literatura, que às vezes também era estadista, né? O que estava envolvido com a burocracia. Ele mostra que essas relações, essa separação entre arte e poder estatal não são tão, arte política não são tão cindidas, né? Não estão tão separadas. Mas, enfim, são dois autores que vão pensar como se constrói, então, grupos racializados como outros. Então, como se constrói uma determinada imagem do colonizado pelo colonizador e como essas imagens facilitam essas relações, ou facilitam, estão, né, articuladas a essas relações de dominação. E aí o Fanon vai um pouco além disso, né, de pensar a questão da imagem, porque, enfim, o Said era um professor de literatura, se eu não me engano, mas o Fanon, ele está envolvido ali nas lutas, ele era psiquiatra, ele foi psiquiatra, e ele estava envolvido, ele atendia, inclusive, guardas da França, os militares da França, e também a população local na Argélia. E aí ele vai mostrando como se dá essa psicologia da dominação, porque não é só o uso da força bruta, né? É como se formam identidades em torno da dominação e como essas identidades são racializadas. Então, o Fanon também pensa dos efeitos dessa dominação na subjetividade do próprio colonizado. Então, o que o racismo ocasiona na subjetividade das pessoas negras e também das pessoas brancas. E vai falar sobre os impactos disso para as lutas de emancipação. Então, por isso que ele é um autor ainda muito utilizado pelo pensamento negro, porque ele vai falar dessa psicologia da dominação e que isso significa para a luta contra essas formas de dominação, exploração, etc. Outra coisa, eles vão pensar também como essa alteridade, gente, a construção da alteridade, ela se dá em qualquer sociedade. Sempre a gente vai ter uma definição de eu e outros, quem é igual e quem é diferente. Segundo o Stuart Hall, inclusive, essas identidades são múltiplas. Então, uma hora meus eus são tipo, as mulheres, outra hora são os negros, outra hora são os brasileiros. Ninguém tem uma identidade só, ainda mais no que ele chama, né, no que a gente vive agora, que a gente vive na modernidade, mas é a modernidade tardia. Essa questão da identidade é cada vez mais importante e cada vez mais importante as múltiplas identidades. Mas, então, essa construção da alteridade é, então, antiga, inerente à nossa condição humana. Mas ela, durante essas relações, a partir da escravidão e com o colonialismo, né, durante a modernidade, ela se transforma numa alteridade destrutiva e que está baseada quase sempre, não apenas, né, mas assim, muitas vezes na noção de raça, e que favorece a exploração e a aniquilação de outros povos. Então, essa construção do outro como diferente
E aí, então, estamos pensando nos estadistas maldosos que querem roubar nossos recursos naturais? Também, mas também nas organizações internacionais boazinhas que querem ajudar países subdesenvolvidos. Por exemplo, a gente pode pegar, enfim, tem muitos interesses envolvidos, mas a própria atuação, para pegar um exemplo bem recente, a atuação dos Estados Unidos no Afeganistão. Então, como se deu uma construção da imagem do Afeganistão no imaginário ocidental que nos levava a achar que os Estados Unidos estavam ali libertando mulheres, sendo que os Estados Unidos o Ocidente em geral, não estavam envolvidos no próprio fortalecimento do Talibã, né? Enfim, e qual a imagem que a gente tem sobre o Ocidente e as mulheres, e em geral, quando a gente fala assim, mulheres, situação das mulheres no mundo, é uma. E quando a gente fala situação das mulheres no Oriente, a gente vai falar, árabe, opressão feminina, né? Então, assim, como esse tipo de narrativa, de construção, de imagem mental que são construídas pelo Ocidente, facilitam determinados tipos, ou dão legitimidade a determinados tipos de relações e intervenções. São dois autores que são quase inescapáveis para a gente pensar nisso. Enfim, tem muitas outras pessoas que vêm depois desse, mas se vocês querem ir por aí, esses são autores que vão falar dessa questão da raça e dessa construção da raça como características da modernidade. Eles não colocam isso, quem está trazendo isso como características da modernidade sou eu, tá? Mas, enfim, eles ajudam a gente a pensar dessa forma. Aí a gente vai ter autoras que vão discutir a questão de gênero, e que vão falar, como, por exemplo, a Anne McClintock, que tem um livro chamado Couro Imperial, que vão falar como a própria noção de gênero, a construção de gênero na própria metrópole foi transformada pelo colonialismo, com a associação das mulheres, e principalmente das mulheres pobres, né, e das classes mais baixas em geral, aos selvagens. Então, como a própria construção gradual da ideia de raça e de hierarquia racial e essa relação com as colônias influenciou uma determinada visão sobre quem são as mulheres. Então, e o que se tinha que fazer. Então, ela explora, por exemplo, é bem interessante o livro, tem imagens das propagandas de sabonete e como a limpeza, por exemplo, passa a ser, a gente sabe, né, que até determinado momento, por questões históricas, culturais, etc., o uso de sabonete, inclusive, era entendido pela ciência europeia como danoso à pele. Não podia tomar banho todo dia, não. Se tomasse banho todo dia, existia a crença que ficava doente. E aí, como, por exemplo, essas relações com a colônia, junto com essas relações de exploração na colônia, esse encontro com esse outro que é construído como sujo, né, como doente, como fraco, transforma também as relações na metrópole, inclusive as relações de gênero, inclusive pela associação das mulheres aos selvagens. Então, mas ao mesmo tempo das mulheres selvagens não são vistas como as mulheres entre aspas, muitas aspas, assim, selvagens também não são vistas como as mulheres europeias, né? Ainda assim, dentro do grupo mulheres existe também essa hierarquia. Mas, enfim, trago isso para pensar que esse mundo que vai se complexificando com a emergência da raça e do racismo, ele também, raça e racismo vão se articulando a outras estruturas que também estavam se consolidando naquele momento, como gênero e classe, né? No caso, capitalismo e raça, o capitalismo, patriarcado e racismo. E aí, gente, desse debate, a gente também pode trazer, eu falei que o Fanon traz um pouco, né, pensando nas consequências dessa psicologia da dominação também para os brancos, e isso abre margem para a gente pensar um tema que eu não exploro muito, mas que tem sido cada vez mais explorado e que é necessário que seja cada vez mais explorado, que é o tema da branquitude. Eu acho que especialmente nas relações internacionais, acho que esse é um prato cheio, né? Porque quando a gente pensa assim, os grandes atores internacionais, eles são, inclusive agora está assim, uma discussão com a morte de George Floyd, a mobilização antirracista, agora tem denúncia de racismo internacional, enfim, tem outros tipos de relações que ainda não estão muito questionadas, mas, né, dentro do sistema ONU, a ONU Mulheres aqui tem, eu conheço por causa da minha irmã, como eu disse, trabalho na ONU Mulheres, existem algumas poucas mulheres negras, mas existem, em algumas postos-chave, que tem, tipo,
tentado trazer essa questão da própria composição da equipe, né? Porque, enfim, são cargos prestigiosos, salários relativamente altos. Quem compõe essas equipes em quais cargos, dentro do sistema das Nações Unidas, outras organizações internacionais, em que medida o raça e racismo são temas abordados né, por essas organizações, e também a gente pode pensar em grandes organizações não governamentais. Essa é uma questão que estava muito apagada e começou a ser mais falada agora. Existe uma outra discussão que é muito menos ainda vista, que é a da filantropia, né? Essas relações de filantropia, que impulsionam certas causas, por exemplo, e apagam outras, o que é normal do processo de filantropia, mas quem compõe o staff, né, dessas grandes redes de filantropia, e no final das contas está ganhando um dinheiro, enquanto a filantropia, sei lá, no país africano, né, o dinheiro que vamos fazer uma cooperação, vamos financiar um projeto lá. Quem são as pessoas que estão trabalhando e ganhando salários para trabalhar nesse projeto de cooperação? Geralmente são pessoas brancas dos países do norte, e como isso acentua desigualdades históricas e também como isso está inserido e acaba reforçando determinadas relações estabelecidas a partir do colonialismo. Enfim, eu só tô jogando as bombas, hein, gente? Só tô jogando as bombas, assim, hoje não vou desenvolver tanto sobre cada uma delas. Mas, então, essa discussão sobre branquitude traz essa visão de quem é esse colonizador. E aí, de novo, incluindo nas estruturas globais atuais. Como as estruturas globais perpetuam certas ideias de supremacia branca, certas relações que fortalecem a supremacia branca. E como essa supremacia branca se constrói de uma forma global, ainda que a gente tenha diferentes construções de branquitude. Então, eu lembro que no ano que eu estava lá no doutorado de sanduíche, eu fui para Califórnia, gente, maravilhoso, amei aquele lugar. Queria ter voltado, não, só que era muito caro, não dava para morar lá na região de São Francisco. E eu lembro que eu fui com a bolsa da Fulbright, enfim, né, que vão vários brasileiros. E aí tinha um grupo de WhatsApp dos brasileiros, e os brasileiros brancos estavam todos sofrendo muito, porque pela primeira vez na vida eles não eram vistos como brancos. E aí eu saí do grupo, porque eu falei assim, ai gente, eu tô tão feliz aqui, porque nos Estados Unidos, ao contrário no Brasil, nos Estados Unidos, não é que no Brasil não existe, passou a existir recentemente uma classe média negra. Nos Estados Unidos isso já existe há muito tempo. Então, talvez por isso, eu e outras pessoas próximas, negras, que moraram um tempo nos Estados Unidos, se sentiram menos discriminadas lá do que aqui. Talvez porque a gente soubesse que é temporário, talvez porque, por causa do lugar que a gente estava, enfim. A questão é que eu estava me sentindo ótima e não queria ouvir o encontro, tipo assim, a tristeza das pessoas brancas pela primeira vez na vida se encontrarem com o racismo. Mas como cientista social, eu tinha, por outro lado, essa curiosidade de entender. Porque é isso, a branquitude, como raça é um conceito social, como raça não existe de fato, como um fato biológico, ela é sempre construída socialmente. E isso também se aplica à branquitude. Apesar das pessoas brancas não se darem conta disso, né? Até a saída para o exterior. Então, a branquitude como esse lugar não marcado e como esse lugar que é entendido como uma identidade racial neutra, por isso nem é uma identidade racial, né? E que agora vem sendo mais estudada, mas eu acho que tem muito espaço ainda para estudar como ela se constitui no nível global. E aí, pensando numa questão política assim, mais ativa dessa defesa da supremacia branca, a gente tem a própria questão a gente tem uma ascensão global da extrema-direita, cujo um dos lemas é a questão da supremacia branca e que vem se articulando. A gente vê aí Bolsonaro, filhos do Bolsonaro, está lá na Hungria, está lá não sei onde, e articulando com grupos que têm essa questão da supremacia branca. Eu tenho o Felipe Martins fazendo símbolo de supremacia branca, inclusive. Então, como essa supremacia branca se torna possível internacionalmente com construções tão diferentes da ideia de raça e de branquitude, por exemplo? Tá aí um ótimo tema de pesquisa. Mais uma bomba para vocês, gente. Bom, aí, além de falei bastante agora sobre a questão
da opressão, né, de racismo como esse sistema opressor, como raça e racismo se constituindo na modernidade como sistemas de opressão. Mas tem um outro lado que eu aprendi muito com as feministas negras, que, enfim, boa parte do meu trabalho é construído, eu estudo gênero e raça, que é o antirracismo. Então, sempre que a gente falar de opressão, a gente tem que falar de resistência. Até porque, como diz o Paul Gilroy, um dos retratos que o racismo faz das pessoas negras é como eternas vítimas. Nós não somos só vítimas, nós também nos articulamos contra o racismo. E é importante que a gente dê visibilidade a esses projetos. Eu acho que tem, então, algumas formas de se pensar essa resistência antirracista, ou a própria dinâmica de interação entre grupos negros, pensar mais essa questão da agência, né, da ação, da política, de uma forma, a partir de uma perspectiva global ou internacional. Então, tem um autor chamado Robin Kelley, que ele fala que falar sobre afrodescendentes ou negros, né, vamos escolher aqui, hoje a gente está podendo escolher a palavra, demanda falar sobre dinâmicas que são globais, sobre diásporas e sobre comparação entre países. Então, como eu disse para vocês, a própria ideia de raça, ela surge a partir desse contexto de relações com diferentes povos, com diferentes... Vou ficar em povos porque não eram nem países ainda, né? A gente não pode falar que os índios, que os indígenas nas Américas formavam países. Então, essas relações entre povos. Então, tem essa questão, como eu disse, de que nós sempre olhamos um para os outros, né? Entre Brasil, África, principalmente Brasil e Estados Unidos, mas também a África do Sul aparece aí, e como a gente sempre, como os movimentos negros nessas regiões sempre olharam para os contextos, enfim, infelizmente a gente olha muito pouco para o resto da América Latina, né? Que seria também bem interessante. Mas eu acho que existe em alguns momentos na história, por exemplo, na década de 90, movimento de mulheres negras, como eu disse, existe essa aliança, inclusive, entre mulheres negras da América Latina, com outros países da América Latina. Mas eu acho importante a gente dizer também que essas relações são sempre assimétricas. Então, a nossa capacidade enquanto movimento negro, enquanto população negra, de influenciar a imagem dos negros americanos ou nos Estados Unidos em geral é muito mais limitada, né? Porque a gente recebe toda uma influência cultural, o inglês é a língua dominante. Então, acho que é importante a gente falar também que essas trocas são centrais para a gente pensar dinâmicas sociais em cada país e também globalmente, elas são sempre assimétricas, ou pelo menos até hoje, tanto que quando a gente tem, né, alguns dos livros, das obras fundantes ou mais importantes falando sobre raça, obras recentes, como, por exemplo, o Atlântico Negro, do Paul Gilroy, ele está falando de países anglófonos, a gente ficou de fora, apesar de ser o país das Américas que mais recebeu pessoas escravizadas, um monte de gente de população negra fora da África. Bom, e aí eu queria falar para vocês sobre alguns momentos específicos, tentar assim, eu adorei tudo isso, mas por onde que eu vou começar? Que movimento que eu vou estudar? O que existe? Para não ficar que nem eu, né? Descobrindo assim, depois dos 30, as coisas legais que existiam. Tá valendo também, né? Sempre é tempo, mas para facilitar mostrar a roda que já existe para vocês, começam a partir daí. A gente pode falar, por exemplo, sobre o panafricanismo que tomou corpo ali no final do século XIX, início do século XX, que teve uma participação ativa de um intelectual negro muito importante, é um dos fundadores da sociologia americana, que é o W.E.B. Du Bois. Podemos falar muitas coisas de panafricanismo, foram 3 congressos, e alguns reuniam, inclusive, pessoas que não eram de ascendência africana, outros depois não, porque, como eu disse, né, essas construções e essas solidariedades são construções difíceis, são precárias, se fazem, se desfazem, depende do contexto interno dos países que estão, das pessoas que estão, né, liderando esse tipo de organização, enfim. Temos também o movimento da negritude, que foi formado principalmente por africanos e caribenhos na França, e aí temos nomes como o Aimé Césaire, o Leopold Senghor, por exemplo, e que vão fazer um movimento bastante internacional, porque ele se passa em Paris, mas ele reúne antilhanos
e ele reúne africanos, e aí as próprias disputas internas do movimento para ver, né, tipo, o que vale. E aí tem uns que são mais radicais, mais aliados com a ideologia comunista, outros são menos. Enfim, todo aí um mundo para vocês descobrirem. Esse o movimento da negritude é fascinante. Foi um dos movimentos que eu falei assim, como... Eu ia falar uma palavra, mas não vou. Como eu não soube disso até agora? Como eu não sabia que isso existiu, que foi tão importante, que foi relevante, tão relevante, isso funda, a gente influencia todo o pensamento negro que vem depois, o movimento da negritude está ali. Tem pérolas, leiam esses autores e outros, inclusive que eu nem li. E eu já vou falar para vocês, se eu não falar, vocês me cobrem, porque dentro do movimento da negritude, eu não estou... Ai, Bruna, você está só falando de homem, eu sei. Então, guardem, é aí que tem uma questão, a gente vai falar particularmente de mulheres já, e tem um ponto aí na questão da negritude. Tem o Paul Gilroy com a questão da diáspora, e aí eu estou falando aqui modernidade, e o Paul Gilroy falou assim, vocês estão falando que modernidade é tudo isso aí, só que vocês estão esquecendo justamente esse fato da negritude, e ele vai falar particularmente da cultura negra. Vai falar da cultura negra, ele vai falar esses autores que eu citei no começo, né? O Paul Gilroy, Mbembe e o Stuart Hall, de formas diferentes, em medidas diferentes. Vou falar da modernidade, então, como um momento que não é só de progresso e desenvolvimento, mas também de um momento que funda um determinado tipo de violência, né? Que é a violência racista. E o Paul Gilroy vai falar da cultura negra como uma cultura que intrinsecamente, ali a partir da escravidão, tem uma contracultura à modernidade. Ou seja, tem uma fala própria sobre a modernidade, contesta, ao mesmo tempo que reivindica as promessas da modernidade, então igualdade, fraternidade, liberdade, quero meus direitos, todos somos iguais, cadê meu lugar? Mas que tem um outro subtexto que vai para além desse ideal da modernidade, que é muito mais radical, muito mais progressista, digamos assim, do que a modernidade em si. E temos também um outro tema que eu acho que vem ganhando nos Estados Unidos, pelo menos mais corpo nas últimas 2 décadas, e no Brasil eu acho que ainda é meio invisível, que é a questão do internacionalismo negro, que pode pensar tanto a ligação entre pessoas negras, como também os laços de solidariedade das pessoas negras com outros povos. Então, se a gente pensar, por exemplo, como a política de não violência do Gandhi inspirou Martin Luther King e outros tipos de solidariedade que estão mais ou menos enterrados aí ou pouco visíveis, esperando vocês como estudantes de relações internacionais irem desenterrar. Mas, enfim, acho que é uma perspectiva internacional também para a gente pensar. E tem uma outra possibilidade também, a questão do próprio termo-chave da diáspora nos permite pensar as pessoas negras em uma perspectiva internacional e comparada, né? Então, como é que é no Brasil, como é que é na Colômbia? Quais são os laços entre Brasil e Colômbia? Quem promove esses laços? É do Estado, é dos movimentos sociais, é da cultura? Porque Estados Unidos não com a Colômbia, esse tipo de questão. Então, como eu disse para vocês, a própria relação que se estabeleceu entre mulheres negras na década de 90, na América Latina, e a participação na Conferência de Durban, tentando acomodar tantos tipos de formações raciais, enfim, né, tem esse termo, esse é um conceito de 2 autores americanos que vão falar que essa construção particular de raça de cada lugar é chamada de formação racial. Então, a gente pode comparar e pensar as ligações também entre a formação racial no Brasil e o que é ser negro no Brasil e o que é ser negro na Alemanha, né? O que é ser negro, eu tenho uma amiga negra da Dinamarca, o que é ser negro em Paris, inclusive, que a gente tem descendente de indiano, por exemplo, sendo chamado de black também, hoje. Enfim, é um país que tem uma outra tradição, somos todos iguais para a república, não pode falar de raça, não pode coletar dados sobre raça, etc. Ao mesmo tempo que uma comunidade negra forte, vibrante, né, herdeiros da negritude. Então, estão questionando também ali o racismo e como ele se apresenta. Aí, gente, como se já não fosse... Mas vamos entrar no feminismo negro, que eu jamais poderia falar, assim, acho que até
as chefas do feminismo negro me excomungariam, mesmo sem assistir essa aula, se eu não falar de feminismo negro. Enfim, eu vou trair minha própria formação, enfim, afiliação. Mas a gente também, até agora, como eu disse, eu só falei de homens, né? Todos os nomes que eu falei são de homens. Isso não foi, isso foi um pouco de propósito, um pouco refletindo a construção do campo, que dá visibilidade muito mais ao trabalho dos homens, mas também para trazer uma crítica a essa construção, né? Então, esse conceito de feminismo negro, a interseccionalidade é um conceito que vem do feminismo negro e que vai dizer que os sistemas de opressão não funcionam em separado. Então, mulheres negras, historicamente, estão sujeitas a múltiplas formas de opressão. Então, racismo, capitalismo e patriarcado, para ficar só nos 3 que são mais comumente apontados, mas pode ser outros, desde tipo, sexualidade, a gente pode falar de um heteropatriarcado, a gente pode falar de deficiência, enfim, aí tem outras configurações, a gente pode falar de etnia, dependendo do lugar, de religião, aí depende mesmo da situação concreta em análise. Então, por isso mesmo, foram mulheres negras que deram visibilidade a essa necessidade de se confrontar o tempo todo com múltiplas estruturas de dominação e opressão, múltiplos sistemas de opressão. Então, elas apontam há muito tempo que capitalismo, racismo, patriarcado, como eu disse, tanto são construídos historicamente, como operam no dia a dia, nas estruturas nacionais, internacionais e locais, como, de uma forma combinada. Se a gente pensar, por exemplo, nos mercados financeiros, quem são os principais atores? A gente teve recentemente, para ficar num exemplo meio bobo, mas acho que é bem representativo desse caso, a gente teve recentemente uma empresa de bolsa, de investidores, sei lá, que eu não entendo nada disso, mas é isso, que tinha uma foto com todos os funcionários, não tinha nenhuma pessoa negra, tinha poucas mulheres. Então, quem são esses atores do mercado financeiro internacional? E se a gente pensar nos grandes... Isso assim, né? A gente está pensando em peixe pequeno ainda, porque se a gente pensar nos grandes atores internacionais, as pessoas que regem, de fato, os mercados financeiros globais, são homens brancos, né? Então, quem são os principais atingidos quando a gente tem as recentes crises econômicas, enfim, ali nos anos 2000? São muitas pessoas, são pessoas brancas também, pobres, né? Foi uma crise que desestruturou o mundo inteiro. Mas quando a gente vê o impacto, por exemplo, das situações de crise nas mulheres, principalmente nas mulheres racializadas, ela é sempre maior. Então, por exemplo, pega o impacto da Covid no Brasil, mulheres negras no mercado de trabalho, mulheres negras é pior, a situação de desemprego é pior, enfim. Tem uma série de... Isso não é assim sempre. Se a gente pegar homicídio, por exemplo, hoje no Brasil, são homens negros que são mais afetados. Mas, enfim, a gente sempre tem que olhar para o específico, mas nessa questão estrutural existem certas tendências. E a interseccionalidade nos faz olhar para quem ocupa quais lugares e quem sofre que efeitos e quem toma decisões. Quem está nas posições de prestígio e poder. E, por fim, gente, eu queria pensar nessa perspectiva interseccional, quando a gente, um pouco mais, né, quando a gente traz ela para pensar algumas das chaves desse pensamento negro, ou desse pensamento sobre racismo que eu coloquei até aqui. Então, quando a gente pensa, por exemplo, quem faz a diáspora africana, pensando no livro do Gilroy, como principal, como um texto mais conhecido. No Brasil, a gente não lê muitas outras coisas sobre diáspora, a gente lê o Gilroy, se muito, né? Então, assim, quem são... ele usa a metáfora do navio e as navegações para falar de como se estabeleceu um pensamento radical negro na diáspora africana. Quem está no navio, gente? São homens. Então, isso foi uma coisa que eu apontei para os meus alunos, a Amanda e a Mavi já ouviram eu falar, se tiverem outros alunos por aí também já ouviram falar, me ouviram falar, que é aquilo que a gente escolhe, esse conceito que a gente usa, ou a metáfora que a gente usa para olhar para a realidade, faz a gente ver certas coisas e não ver outras coisas. Então, a metáfora do navio, por exemplo, ela nos ajuda a ver coisas fantásticas, mas ela quase que apaga quase completamente a experiência de mulheres, e principalmente a ação, a agência de mulheres negras
nessa construção da diáspora. Aí temos outras autoras que não se tornaram clássicos, como o Gilroy, mas que são excelentes, que vão tratar disso. E, além disso, a gente tem um outro... Então, assim, se vocês forem trabalhar com diáspora, não esqueçam das mulheres. Eu acho que aliás, não esqueçam das mulheres em geral, das mulheres negras, em particular, quando forem fazer os trabalhos de vocês. Então, como essas mulheres... A gente fica, né? Com o Gilroy, a gente fala, tá bom, ele inclui lá uma outra mulher que viajou, mas, assim, quem tem as condições materiais e inclusive, a possibilidade, né? Não ter filho, tem mais dinheiro, já tem essa ideia de liberdade, são homens, historicamente. Né? Então, e as mulheres? O que significaria falar de diáspora a partir da experiência e da ação de mulheres negras? Por exemplo, e outras coisas. Então, o movimento panafricanista. A gente teve organizações e eventos só de mulheres, entre aspas, de cor, como se chamaram na época, mulheres coloridas, na verdade. Colored women. Como se fosse um congresso pan-africano, mas menor, e quase não tem relato dessas experiências. Então, a gente precisa ainda de uma história e de estudos que possam desenterrar essa atuação de mulheres negras e que as coloquem no mesmo nível dos homens. Né? Porque, então, essas relações não são visíveis? E quais são as trocas que se estabelecem a partir das mulheres negras e entre elas? Como elas ocorrem, né? Quais são as formas, quais são as trocas, quando elas ocorreram foram determinantes na história. E aí eu vou dar 2 exemplos. Então, o primeiro, ou a participação das mulheres em trocas mais gerais entre grupamentos negros, por exemplo, grupos diaspóricos. Então, eu vou dar 2 exemplos. O primeiro é da Conferência de Durban, que no caso do Brasil, quem tem maior escolaridade são mulheres negras, homens negros têm menor escolaridade, e mulheres negras era um grupo muito ativo, são ainda, né, uma parte muito significativa do movimento negro no Brasil. Isso eram as mulheres negras que falavam inglês. Então, foram a participação brasileira em Durban, que foi muito marcada, tem até a situação da Cidade de Jesus, a Idly Hell, que é recente, sobre o tema. A participação brasileira foi muito destacada na Conferência de Durban e deu, inclusive, depois vazão aos processos recentes que transformaram as relações raciais no Brasil, como, por exemplo, ações afirmativas para acesso à universidade. Ninguém fala disso, né? Mas foram mulheres negras que fizeram. Então, essa atuação e essa articulação, tanto para participar de um evento internacional, como articulação de redes transnacionais de mulheres negras para fazer essa atuação. E uma outra questão que eu destaco é que no movimento de negritude, a gente tem pelo menos duas, mas são muito mais, mulheres negras que tiveram um papel, que fundaram, na verdade, o movimento. Elas, pelo menos, reivindicam essa postura, que são as irmãs Nadal, que eram 2 martinicanas que estavam ali vivendo em Paris naquela época, e que elas faziam os eventos, os encontros nas casas delas. Inclusive, a Paulette Nadal, ela diz que foram que o Senghor depois se apropria de ideias dela e de outras mulheres discutindo isso. E aí eles ficam famosos. Eles deram mais uma embelezada ali, né? Complexificaram as coisas, deixaram bonito. Mas as ideias são ideias que mulheres propuseram. E essa é uma dinâmica comum, inclusive mulheres na academia, é uma dinâmica que a gente vê bastante, como as mulheres, por muitas questões, tá? Não estou falando só homens maus, mulheres boazinhas, tem muito mais questões. Mulheres têm mais dificuldade de falar em classe, porque também são mais criticadas, somos educadas para falar só quando a gente tem absoluta certeza, mulheres não falam quando acham que estão falando óbvio, e homens, pelo contrário, são incentivados a falar muito mais, falam quando não têm certeza, são premiados por isso. Mas, enfim, são dinâmicas que existem na academia e que existem na própria configuração desse pensamento negro, enfim, ou antirracista, e que aí fica também esse desafio para quem quiser estudar esses temas ou tiver algum tipo de interesse por esses temas, para fazer esse trabalho também de descoberta de atuação das mulheres negras. Gente, é isso, eu já falei muito. Temos bastante tempo ainda para a gente conversar. Eu queria saber quais impressões, dúvidas,
comentários, fiquem à vontade. Muito obrigado, Bruna. Muito obrigado. Bom, a palavra está aberta. Acho que a Mariana já levantou a mão ali. Pode falar, Mariana. Foi sem querer, mas aproveitando, então, eu queria saber como que a gente pode pensar o racismo e o feminismo dentro de réu mesmo, porque é algo que tem sido trago, principalmente, eu acho que já é bom, na aula de TRI pra gente, na graduação, mas ainda é algo que eu fico um pouco assim... Eu me sinto no mesmo, sinceramente. Assim, e a gente leu um texto do Fanon semestre passado, eu estudo um pouco do Said, de orientalismo, mas ainda como trazer isso para relações internacionais em si, assim, aplicação e da teoria em si e tal. Olha, eu acho que isso depende muito do que você está estudando, né? Tem temas muito variados, mas eu acho que, de uma forma geral, trazer essa compreensão de que o racismo e o patriarcado são estruturas que atravessam as sociedades modernas ajudam a gente a entender que eles estão articulados ou articulam quase tudo, quase todas as relações raciais, sociais e instituições. Então, não sei, tem um tema em particular que você tenha interesse? Então, eu foco hoje principalmente na China e é uma estrutura assim bem patriarcal, então eu ainda tenho dificuldade em sair do que é a cultura mesmo chinesa, que eu acho muito tradicional e patriarcal, e tentar perceber até onde é, no caso, machismo ou não, ou até onde faz parte da cultura mesmo chinesa e de toda a tradição da sociedade. Mas, assim, por exemplo, eu acho que nesse caso, por exemplo, dá para pensar as duas coisas. Por que teria que ser exclusivo, né? E eu acho que talvez é uma língua que tem muito mais dificuldade de uma tradução, mas pensar com as próprias chinesas, que talvez tenham elaborações sobre isso. Mas com certeza existe um movimento de feministas chinesas que pode te dar alguns caminhos nesse sentido, de como não reproduzir também um olhar estereotipado, ocidental sobre a cultura chinesa, ao mesmo tempo que ele é um pouco inescapável. Eu acho que é uma ficção a gente achar que a gente vai escrever a partir, né, dessa mediação do olhar ocidental e vai conseguir escapar dele completamente. Mas ao invés de escolher uma postura só, tipo assim, no sentido de é machista ou é tradicional, talvez pode ser um pouco das duas coisas. Ou um pouco não, ou as duas coisas entrelaçadas. Eu acho que é a melhor forma de trazer. Não é porque não é o machismo como ele se configura no Ocidente que deixa, por exemplo, de ser machismo. Ao mesmo tempo que a China é um país que né, é uma cultura, uma civilização que tem uma relação sempre complexa com o Ocidente, que a gente, apesar de não sei se a gente tem um Ocidente assim, mas que as nossas relações, que a nossa visão vai ser mediada por esse olhar também. Então, assim, como entra também noções sobre raça / cultura chinesa que são orientadas por essa noção de raça e de quem são os asiáticos e particularmente os chineses. Só para dizer que eu acho que é complexo. Eu acho que é mais do que a gente tentar achar ou construir afirmações categóricas e definitivas, é procurar encontrar as nuances, que é uma coisa que na graduação às vezes tem mais dificuldade. Eu fui aprendendo isso com o tempo também. É pegar as nuances, é pegar os fios mesmo, sabe? Não falar assim, eu quero ter a palavra final. Eu acho que esse tipo de olhar pode te ajudar a pensar melhor e também tentar fugir dessas dicotomias tradicional ou machista. Tentar pensar isso de uma forma mais integrada. Não sei se me fiz entender bem, Mariana.
Sim, eu tenho tentado fazer isso sempre voltando, né, do que eu estou pensando, e lembrando sempre que eu estou olhando com os estudos que eu tenho, que são principalmente ocidentais, sempre tá dando esse passo para frente e para trás, indo e voltando. Obrigada, Bruna. Imagina. Amanda, pode falar. Acho que o Daniel também quer falar. Então, professora, rapidinho, a gente discutiu muito o panafricanismo na aula, e aí me restou a curiosidade sobre como foi a inserção brasileira dentro desse movimento, se tiveram teóricos que, às vezes, não no próprio momento contribuíram, mas como foi realmente a atuação brasileira dentro desse movimento. Olha, eu não sou exatamente uma historiadora desse tipo de relação, mas o Brasil, eu acho que isso é um outro campo assim muito importante de ser analisado, porque tipo, o Brasil é um país muito autocentrado em muitos sentidos, e especialmente no estudo de relações raciais. E quando a gente fala de outro país, a gente fala dos Estados Unidos, essa relação com os Estados Unidos. Mas a gente conhece muito pouco, por exemplo, quando eu li esse texto sobre o movimento da negritude, por exemplo, depois eu vi que tinha algumas pessoas, alguns brasileiros que em algum momento que estava o movimento ainda tinha uma repercussão grande em Paris, estavam em Paris, como por exemplo o Pixinguinha. Eu não sou estudiosa dessa questão, mas, por exemplo, como será que essa circulação do Pixinguinha afetou a música negra que estava sendo produzida em Paris, não necessariamente francesa, digamos assim, ou caribenha, mas todo mundo que estava circulando, essa cultura negra que estava circulando, essas personalidades que circulavam por Paris nessa época. Eu acho que essa é uma questão que a gente pode estender também para o panafricanismo. Até onde eu sei, o panafricanismo não contou com uma participação brasileira. Pode ser que alguém algum dia descubra ali que tinha ali um brasileiro perdido que super contribuiu. Eu não conheço. Mas, com certeza, o movimento pan-africano tem desdobramentos no Brasil. Eu não conheço exatamente daquela época. Hoje, com certeza, tem. A gente ainda tem vertentes pan-africanistas que são mais alinhadas à ideia de afrocentrismo, mas essa ideia de... porque o panafricanismo é muitas coisas, né? Mas ele pode ser usado nesse sentido mais amplo de uma solidariedade entre descendentes de africanos. E, nesse sentido, ele ainda existe... se fala em panafricanismo em certos nichos do movimento negro do Brasil, principalmente nas universidades. No Rio de Janeiro, por exemplo, o pessoal tem bastante esse alinhamento, digamos assim, com esse termo, inclusive. Muito obrigada. Imagina, querida. Pode falar, Daniel, o professor. Bom, eu vou deixar os agradecimentos para depois, mas eu fiquei muito entusiasmado com a sua apresentação. Eu acho que apareceram aqui muitas referências, né? E depois a gente começou a se empolgar aqui no chat também. Somente a Maria Vitória e eu começamos a compartilhar conforme você ia falando os temas, né? Acho que é interessante também como é que essas plataformas permitem isso, né? A gente vai dando aula e nas minhas aulas acontecem às vezes isso também, né? E é curioso que acontece, especialmente quando a gente está trabalhando raça e gênero. Eu dou aula sobre realismo, ninguém compartilha nada, liberalismo, ninguém compartilha nada, eu falo de escola de Frankfurt, não aparece nada ali e tal, mas quando a gente fala de raça e gênero, a gente percebe que, talvez por serem temas do nosso tempo, né, que tocam tanto nas nossas vidas realmente, né, e digo isso, inclusive, independente, né, de sermos mulheres ou não, negros ou não, né, porque também as pessoas não negras começam também a tomar contato com essa construção da branquitude, né, e, enfim, enxergar esse lugar supostamente não marcado, como você falou, né, e entender esses privilégios que estão associados. Então, acho que vão aparecendo esses temas. Eu queria fazer, assim, dois comentários, vou tentar ser rápido, tanto quanto um professor consegue. Fica à vontade. Mas o mais importante são duas perguntas que eu tenho depois. Primeiro, só reagir assim, um pouco ao que você falou, né? Acrescentar algumas outras camadas, talvez. Porque enquanto você foi falando, eu fiquei aqui, né? Desliguei a câmera e fiquei aqui anotando. E tem duas coisas que eu queria comentar. Primeiro, a ideia com a qual você iniciou, né? O desenvolvimento sobre a ideia de modernidade,
uma ideia muito presente, muito discutida na sociologia e muitas vezes tomada como dada assim nas relações internacionais, né? Acaba sendo uma espécie de mito não declarado assim da disciplina. Você acaba delimitando o objeto da disciplina e tudo a partir de alguns mitos do surgimento do sistema de estados moderno e tal, e mitos como 1648, por aí. Então, começar pela discussão da modernidade, para mim, foi bem interessante, sobretudo quando você falou que não havia raças antes da escravidão. Então, é interessante isso, a gente pensar, né, na escravidão como um elemento constitutivo da raça. Aí a Amanda fez um comentário, né, sobre, para ela, o que seria a modernidade. Ela comentou o conceito do Weber, né, do desencantamento do mundo. E, enfim, eu fiquei tentando conectar essas coisas e me lembrei um pouco de uma citação que eu gosto de mencionar em sala, acho que esse semestre não fiz ainda, que é uma citação do Michel Foucault. Vou até me permitir aqui abrir uma página no meu caderno. Ele fala assim, um pouco sobre o papel do pensamento, né? Ele fala do papel do intelectual, mas acho que é mais o papel do pensamento também. Ele fala assim, o papel do intelectual é mostrar às pessoas que elas são muito mais livres do que imaginam, que elas têm por verdadeiros, por evidentes, certos termos que foram fabricados num momento particular da história. Certos termos que foram fabricados num momento particular da história. E que essa pretensa evidência pode ser criticada e destruída. Então, a gente toma muito por dado assim, que existem raças e que... ou toma por dado que sempre houve algum tipo de significado social das raças, né? Mesmo que elas não existam do ponto de vista biológico, a gente acaba aceitando a sua operação social, né? E, no entanto, elas são esse é um conceito bem marcado, né? E, como você falou, né? Não é que existiam negros e eles foram escravizados, né? É que para a operação da escravidão, do colonialismo, se fundou essa razão negra, como o Mbembe menciona, né? Que a gente vai ler nas próximas semanas aí o Achille Mbembe, a primeira parte dos primeiros 3 capítulos. Fiquei lembrando também, quando você falou da questão da mestiçagem, fiquei lembrando de 2 livros da Lilia Schwartz, então, mais como dica aqui para o alunado, né? O Espetáculo das Raças, né? Dela, na tese de doutorado dela, em antropologia, lá em São Paulo, se não me engano, sobre a construção científica, né, no século XIX, das raças. E o outro livro dela, a biografia do Lima Barreto, né, o Triste Visionário, onde ela relata uma participação. Houve em 1911 um congresso, né, chamado Primeiro Congresso Universal das Raças, aconteceu em Londres, e o Brasil mandou um representante. Ela faz um relato maravilhoso, e o Brasil mandou um representante, né, que era o João Batista de Lacerda, na época diretor do Museu Nacional, onde hoje a gente tem um dos melhores programas de antropologia no Brasil, né? Ele era diretor do Museu Nacional, era presidente da Academia Brasileira de Medicina e foi participar do Congresso Universal das Raças, para defender a tese de que, dentro de poucas gerações, o Brasil, através da mestiçagem, se embranqueceria. E ela traz até uma imagem muito curiosa de um quadro, né, A Redenção de Cã, né, de 1895, né, que mostra assim uma velha negra, né, uma mulher, um casal adulto mestiço, e uma criança branca, né, transmitindo essa ideia de que, né, essa crença aí, o Brasil visto como um laboratório racial. Enfim, só esses comentários, essas leituras que me vieram à cabeça. E um relato muito rápido de uma experiência que eu tive ontem, que eu acho que é significativa, ilustra um pouco do que a gente vive, né, no nosso país. Quando eu fui fazer o teste do Covid ontem, uma enfermeira muito simpática, muito atenciosa, né, começou a preencher a ficha, e aí teve um momento que ela perguntou: raça?
E eu falei, negro, sou pardo, negro. E ela ficou na dúvida. Eu olhei para o formulário, tinha uma opção que era negro, a outra era pardo. Aí me chamou a atenção, porque era diferente da classificação do IBGE, que coloca como negros, pretos e pardos. Então eu sempre preencho pardo, eu não sou preto, né? E ela reagiu olhando para minha cara, marcou negro, mas olhou para minha cara e falou assim: "Ah, mas é tudo misturado, né? É tudo igual". Aí eu falei: "Alguns são misturados, mas não somos iguais, senão seríamos tratados todos iguais, né? Eu não sou tratado igual a você. Pensa nisso", né? Aí ela passou para o próximo campo do formulário e tal, né? Então, essas coisas que a gente ainda depara porque é muito mais, talvez, simples e confortável achatar as coisas, né? Dizer, não, que isso, não existe. Ou como você mencionou, não, a questão no Brasil é social e tal. Olha a ascensão mundial que tem o Pelé e sei lá o quê, né? Essas coisas assim. Enfim, só uma primeira grande reflexão. A segunda, que tem a ver com o campo de RI, né? E é fabuloso que você tenha essa formação de relações internacionais, né? Acho que fica melhor de fazer as pontes aqui, né? Da sociologia com as RI, que a gente em Brasília acostumou a chamar de REL, né? E aí tem algumas coisas que me chamam a atenção no campo de relações internacionais. A primeira é que, se a gente acompanhar o mito fundador da disciplina, né, de que a disciplina foi criada depois da Primeira Guerra Mundial, e tal, 1919, com a criação da cadeira, Woodrow Wilson, Aberystwyth, tal, todo esse mito fundador, e a gente olhar da perspectiva racial, né, algumas coisas chamam muita atenção. Primeiro, a gente estava ainda no auge desse racismo científico, e essa história não é contada na disciplina de relações internacionais. Assim como a gente estava no auge do imperialismo, né, que era casado também com o colonialismo e a escravidão. E quando a gente conta as teorias fundadoras do campo, a gente fala de um primeiro debate, realistas, liberais e tal, e desaparece a questão racial, desaparece as teorias do imperialismo, mesmo as que não tinham essa sensibilidade racial, mas desaparece tudo isso, vira realismo versus liberalismo. Na verdade, é uma historinha que foi inventada 50 anos depois. A primeira vez que falaram do primeiro grande debate já foi em 62, né? E a outra coisa que sobre a criação da disciplina, né, outras duas coisas, a revista muito conhecida chamada Foreign Affairs, né, que é publicada desde 1922, o nome original dela era Journal of Race Development. Então, um dos periódicos científicos mais importantes do campo, que tem, completa ano que vem 100 anos, né, tinha um nome antes que reflete esse racismo científico, essa crença na desigualdade das raças, né? Até compartilhei aqui um dos artigos do Du Bois publicado nesse Journal of Race Development, né? E aí o Du Bois também desaparece, né? A ideia de que o problema central do século XX é a questão da linha de cor. Isso não é mencionado em nenhuma narrativa da história da disciplina. E aí vem com duas questões. Primeiro, considerando que, assim, na minha opinião, sempre tem um risco da gente trazer esses temas, por exemplo, para uma disciplina, né, como eu estou fazendo aqui, num espaço particular da disciplina, que não é o semestre inteiro, ou criar uma disciplina específica, como Radari, né? Eu acho que a gente sempre corre o risco da criação de nichos, uma espécie de tolerância repressiva, sabe? Como o Marcuse falava, é tipo assim, o curso todo vai ficar falando sobre guerra, finanças, não sei o quê, a história europeia, tal, tal. Mas lá no cantinho, se você for lá até o fundo do corredor, subir a escada, passar o banheiro, depois do bebedouro, tem uma salinha lá onde fica um obscuro professor que, em uma parte da disciplina que ele dá, aparece esse negócio. E aí, para a gente combater essa formação de nichos, né, acho que é um trabalho de gerações, provavelmente, mas a gente tem que começar por algum lugar. E aí eu queria te pedir, se você podia, assim, num brainstorming aqui, se você depois puder também complementar, mandar para a gente, eu compartilho com a turma, ou a Maria Vitória, pode compartilhar,
uma lista de referências assim de mulheres negras que você acredita que poderiam nos ajudar a começar a reescrever a história do campo de relações internacionais, mas pelas mãos de mulheres negras. Para usar aqui a expressão da Beatriz Nascimento, né, uma história escrita por mãos brancas, né? Uma lista de referências, sim, pode ser um brainstorming rapidinho, só para a gente anotar correndo aqui, eu inclusive. Depois, se você lembrar de outras, quiser mandar para a gente compartilha. Esse é o primeiro pedido. E a segunda é a questão assim, sobre modernidade, né? Você situou ali justamente na passagem do século XVIII para o XIX, Revolução Industrial Francesa, né? E a gente sabe que tem uma outra corrente interpretativa, né? O pessoal do grupo Modernidade e Colonialidade, né? Na América Latina, Aníbal Quijano, essa turma, o Ramon Grossfogel e tal, e eles preferem vincular modernidade e colonialidade à era lá das conquistas coloniais, né? E aí isso acaba gerando um debate ali entre os pós-coloniais, os decoloniais, né? Como é que você vê esse debate e por que a opção do século XVIII para o XIX? Eu acho que os dois lados têm bons argumentos, né? Mas eu queria ouvir um pouquinho mais de você, por gentileza. Bom, vamos lá. Bom, tem mais algumas mãos levantadas, eu acho que a gente pode deixar o pessoal falar e aí eu falo. Pode falar, Luiz, por favor. Obrigada. Primeiro, eu gostei muito dessa aula. Enfim, abriu muito a minha visão para muitas coisas que eu não tinha noção do quão amplas elas poderiam ser, sabe? Então, enfim, foi muito bom e foi só a primeira aula, né? E já me deixou assim com muitos questionamentos e, enfim, eu entendi o quanto que eu ainda preciso buscar mais sobre esse assunto. E a pergunta que eu tenho que você mencionou, enfim, que atualmente, né, depois que, com o ano passado, com a morte do George Floyd e os debates, né, que se surgiram em escala internacional, você falou que surgiu alguns críticas ao racismo dentro das organizações internacionais. E eu fiquei pensando se existe algum tipo de material ou autor que fale sobre essa reprodução do racismo, só que na diplomacia como geral, não só nas organizações internacionais, mas até mesmo nas relações bilaterais entre os países. Olha, Luiz, eu vou começar respondendo a sua pergunta, porque a verdade é que eu não sei. Sobre organizações, enfim, como eu não tenho mais acompanhado tanto campo, eu voltei recentemente para o campo de relações internacionais, e ainda muito dentro dessa chave da diáspora, eu não sei como tem avançado e se tem avançado os debates sobre racismo nessas relações mais especificamente internacionais, né? Nesses temas, estudos mais específicos do campo de relações internacionais. Acho que é uma ótima pergunta, eu adoraria ouvir dizer que sim, mas mesmo essas observações que eu fiz são a partir de leituras minhas, sei lá, no The Guardian. E uma outra percepção de um colega, que agora é professor também no Departamento de Sociologia, o professor Emerson Rocha, que ele estuda dentro, tem o professor Marcelo Medeiros, que acho que não é mais professor da UNB, mas que estuda desigualdades e estuda 1%, né, estuda os ricos. E o Emerson estuda os negros dentro desse 1%, dentro dos ricos aí. E aí, enfim, que meio que não existe, né? Essa é a conclusão no Brasil. Não existe. E aí, porque, enfim, mesmo quando ascendem socialmente, os negros estão numa posição mais precária, é muito difícil ter gerações de pessoas negras ricas, e de fato ricas, né? Não classe média. Para classe média é difícil, mas rico, então, quase impossível. E aí ele analisa a composição racial de alguns setores e o de organizações não governamentais é um dos mais embranquecidos. E isso foi um choque. Quando eu soube disso, eu falei assim, claro, né? Tipo assim, eu vejo pelas coisas que... Agora está tendo um esforço, eu acho, para mudar isso. Pode ver que tem muitas vagas que são exclusivas para pessoas negras, mas, assim, organizações de direitos humanos no Brasil, fora de organizações de movimento negro, são muito brancas.
E aí comecei a ver que isso também acontece internacionalmente, e aí essas denúncias, né, Anistia Internacional e outras grandes organizações sobre essas reproduções. Mas eu acho que nas relações internacionais específicas, eu acho que com certeza na chave do colonialismo, nos pós-coloniais, tem alguma coisa sobre isso. Agora, não uma bibliografia que eu acompanho tão de perto. Para o professor Daniel, queria agradecer os comentários, são excelentes, e as perguntas também. E eu vou falar um pouco sobre essa questão da mestiçagem no Brasil. É outra coisa que eu não sei como alguém estuda qualquer coisa de raça no Brasil sem falar sobre a ideologia do embranquecimento, que não é só uma ideologia, não foi, né? E não foi só uma ideologia, foi um projeto nacional, com políticas públicas. Eu gosto até de brincar, porque eu sou do interior de São Paulo, né? Então, meus avós são descendentes de italiano, minha mãe é muito branca, tipo, minha mãe é aquelas pessoas que não pegam tipo, nenhum sol, assim, e meu pai é negro. Então eu falo assim, tipo, é a minha história, né? Que é essa política de imigração com o intuito explícito de branquear a população brasileira ao longo do tempo. Isso foi um projeto, isso é um projeto, e aí eu até vou fazer um breve merchan aqui, que aparecem reflexos disso, porque, enfim, né, não basta tipo, o governo ter uma ideia querendo branquear a população, tipo, isso tem que vingar no nível, né, no dia a dia. E aí, a minha tese de doutorado foi um pouco sobre isso, aborda um pouco disso, que foi sobre vivências afetivos sexuais de mulheres negras, e vou compartilhar aqui com vocês porque ela virou livro. Então... Inclusive, fazendo merchan, a Bruna vai estar num evento na Semune, para quem tem interesse, assim, vai estar falando justamente sobre a tese dela. Então, fica aí, fiquem atentos. Ótimo, boa lembrança. Como não dá tempo de ler todas as coisas que a gente gosta, né? Então, fica aí a dica. Enfim, mas é só para dizer mesmo que isso tem consequências reais, tem desdobramentos reais. Não é só uma coisa do passado que aconteceu. Ai, professora, a escravidão já acabou faz tempo, por que tem que ter cotas hoje? Né? Enfim, tipo, não são só fatos do passado, e como alunos de relações internacionais, vocês sabem disso, né? É um passado que se recria, inclusive. E que está muito presente nas nossas relações hoje ainda. E aí tem um livro que eu adoro, que ele traz não só a questão do Brasil, como da América Latina, que se chama A Hora da Eugenia, que vai falar sobre as diferentes construções sobre raça, e né, esse movimento eugênico, que é essa ideia de melhoria das populações, e como ele é diferente, né, adotou diferentes formas no Brasil e, por exemplo, na Argentina ou no México, em países da América Latina com maioria de população branca ou não branca. Então, a Argentina, tipo, não queremos, vamos fingir que a gente sempre foi branco, nunca teve indígena negro por aqui, vamos apagar. E no caso do Brasil, que isso era inviável, né? Especialmente no Brasil, que tinha uma maioria de população não branca. E temor, inclusive o terror das elites com isso, e como a mestiçagem parecia o caminho para sair disso. Lembrando que a própria ideia, México, Cuba, tem essa obsessão de falar não existe racismo porque nós somos mestiços. Mas essa própria fixação na mestiçagem, na mistura, a mistura pressupõe que existem raças puras. Então, ela não necessariamente desfaz raça e racismo. Ela pode, inclusive, estar muito centrada na ideia de raças para ficar pensando em mestiçagem. E sobre sobre a Foreign Affairs, né, que era o Journal of Race Development, eu não sabia dessa história, e fiquei pensando assim, vamos ver se nesse ano que vem, né, nessa celebração desses 100 anos, eles vão tocar nesse assunto. Desconfio que não. Acho que não vão falar sobre esse tema. Seria excelente se aproveitassem a oportunidade, os debates sobre racismo e pudessem refletir sobre esse passado, né, sobre essa origem, mas eu desconfio que vão preferir deixar isso debaixo do tapete, ou colocar só, né, tem uma expressão que salva todo mundo, que é o homem do seu tempo. Eu nunca vi ninguém viajar no tempo, até hoje, assim, né, não sei na ficção científica, eu nunca vi ninguém viajar no tempo, então todo mundo se sabe com essa, assim, mas lembrando que todos os períodos a gente tinha figuras que eram mais radicais, né, que traziam visões opostas, então também não dá para sair assim com tanta facilidade. Eu sou só um reflexo do meu tempo, não fiz nada, eu só fui na onda, né? Enfim.
vamos ver o que eles vão fazer. Vou te interromper, essa última parte cortou, não sei se para todo mundo. Repete só essa parte dessa expressão que você falou, o homem. O homem do seu tempo. Porque é isso, eu nunca vi ninguém viajar no tempo, né? Então, tipo, todo mundo vai ser do seu tempo. Então, essa desculpa aí serve para tudo. Aí o pessoal, enfim, né, fala, sei lá, tem umas figuras do Brasil, Joaquim Nabuco, que era abolicionista, mas escreveu coisas horríveis. Aí a gente, não, ele estava circulando nos mesmos circuitos do Luiz Gama. Pode até ser, mas ele nunca ouviu falar do Luiz Gama. Pode ser, gente, eu não fui atrás para fazer essa pesquisa histórica, porque, enfim, né, tipo, a gente como antirracista às vezes parece que tem peso, e feminista ainda, peso de construir toda a história. Então, gente, tipo, aí quando que eu vou, né, escrever minha tese? Sei lá, não dá tempo de fazer tudo. Mas, enfim, não dá para sair tão fácil com essa de homem do seu tempo, não. Vamos ver se a Foreign Affairs faz melhor do que isso. Bom, eu acho que essa questão é muito boa, a questão dos nichos. Eu acho que tem dois pontos nessa resposta. A primeira é que eu acho que a gente precisa de nichos. Eu acho que o nicho pode ser um lugar de fortalecimento, de crescimento e acúmulo de bibliografia, de reflexões, porque, por exemplo, eu falo até pensando na minha pesquisa, porque às vezes é um saco. Toda vez que eu quero falar da minha pesquisa, eu não quero falar que não, eu não quero provar que existe racismo no Brasil, mas aí quando eu estou falando com públicos não iniciados na bibliografia, que não são alunos, para alunos eu sempre falo, porque, enfim, esse é o papel de professora, né? Mas quando são especialistas no campo, aí você tem que explicar que existem mulheres negras, que têm um pensamento, aí você tem que explicar todo o pensamento de mulheres negras, todo o debate do racismo no Brasil a partir da perspectiva de intelectuais negros, para depois você poder falar sobre o que você quer falar, é impossível, é uma forma de inviabilizar o debate. Então, nichos, por isso que eu gosto muito dos grupos de estudos, e de fato eu acho que o meu acúmulo com o pensamento de mulheres negras, ele só veio a partir do grupo de estudos que eu fundei lá na Sociologia, que era o grupo de estudos mulheres negras. Porque era ali o espaço que a gente estava lendo, sempre tinha gente nova chegando, então a gente voltava para autores e tal, mas assim, era uma chance de, tipo, evoluir um pouco, né? Não ficar preso em certos lugares do debate, explicando toda vez de novo as premissas, assim, de onde estamos partindo, né? Isso já estava meio que dado. Mas eu entendo, isso é uma preocupação mesmo, e eu acho que é outra questão com que eu tenho tido que lidar no meu campo de estudo, porque é como sempre assim, o pessoal adoro, gente, para não falar, eu fico morrendo de raiva quando as pessoas falam, mas tem seu específico, né, da especificidade. Você fala isso que você falou, né, da tolerância repressiva, né? Para mim é quando me colocam no campo da especificidade, como se alguém estudasse alguma coisa que não é específica. Aliás, uma das características da modernidade, da produção do conhecimento da modernidade, é a especialização. Ninguém está falando sobre tudo o tempo todo. E eu acho que trazer o foco para as estruturas, pensar o patriarcado, pensar o racismo como uma estrutura global, pensar o capitalismo, pensar o entrelaçamento desses três sistemas de opressão, é uma forma de justamente tirar isso do nicho, do âmbito do específico, enquanto todo o resto seria geral. Então, a Mariana até colocou aqui, né, que tipo, gatilho. E a gente fica o tempo todo falando assim, falar de mulher, ou falar a perspectiva feminista, não é menos específico do que falar sobre realismo, né? Não é menos específico do que falar sobre relações internacionais, sei lá. Todos esses temas têm um nível de especificidade e tem um tema também de generalidade, no sentido que a gente está falando de sistemas de opressão que configuram as sociedades modernas. Então, por isso que eu falei para a Mariana, né? Se você for falar de China, você pode pensar o lugar da China dentro dessas relações racializadas, né, com o Ocidente, que são sempre racializadas, e pode também pensar o patriarcado, como essa estrutura que atravessa diversas sociedades. Então, quando a gente traz o debate para o nível estrutural, eu acho que fica mais fácil a gente entender as conexões. Por exemplo, se você está falando de mercado financeiro, não estou falando de racismo, estou falando de mercado financeiro. Como que o racismo atravessa o mercado financeiro? Como eu disse, né, quem são os atores e quem são os principais afetados? E eu acho que isso traz uma compreensão melhor
da generalidade, da importância mesmo desses temas, né? Ao invés de ficar aí, aquela lá que estuda só coisas muito específicas. E como eu trouxe aqui de propósito também uma gama de temas, que são temas às vezes muito diferentes entre si, para se pensar de raça nas relações internacionais, porque eu acho que justamente tipo, abre muitas possibilidades. Eu acho que a gente tem que fazer esse exercício de abrir possibilidades e fazer esse esforço de enxergar, de olhar com novos olhos para os nossos estudos, os temas de interesses e ver o que aparece dali quando a gente usa essa outra lente. E essa questão, né, de autoras negras, a questão da modernidade, eu não sei se eu quero, assim, se eu consigo, eu não sou uma boa, assim, não sou muito boa com história, tem palavra definitiva sobre essa questão de momento que se funda a modernidade. Talvez eu esteja muito socióloga, já pensando, mas eu gosto mais de pensar em termos de processos. Eu acho que é excelente a iniciativa do grupo do Quijano e outros, né, do pessoal da decolonialidade, pensando as navegações, o encontro com os povos, porque esse é um momento de fato fundante. Se ele é fundante, eu tendo, inclusive, acho que eu tendo a concordar mais com eles, assim, porque ali se inaugura uma série de relações que depois são determinantes, como eu disse, né, esses outros autores que eu citei também, em alguma medida, colocam a escravidão como um item que molda relações posteriores na modernidade. Então eu tendo a concordar mais com eles. Mas eu acho que mesmo para os clássicos que não querem reconhecer isso como um momento de fundação, é imprescindível reconhecer, porque essa história da modernidade é uma história e aí os pós-coloniais e decoloniais são excelentes, é uma história que é toda narrada como uma história intrínseca da Europa, né? Que aconteceu só na Europa, como se fosse um autodesenvolvimento. Assim, né? Estava lá do nada, os europeus, e aconteceu geração espontânea, modernidade. E eu acho que essa visão da decolonialidade e da pós-colonialismo, trazem outras possibilidades de a gente pensar a modernidade como um processo internacional, um processo global, inclusive, né? Que enfim, às vezes esses autores até citam, mas parece que a Revolução Francesa foi uma coisa que aconteceu lá e depois não teve desdobramento no Haiti, sabe? E depois como se os desdobramentos no Haiti não tivessem tido impactos na França. A própria Revolução Industrial, se você pegar até um marxista clássico, vai saber que vai falar, né, de acumulação primitiva, então vai reconhecer essa relação entre as relações de escravidão, como elas estão relacionadas a desenvolvimentos que são considerados fundantes, ou pelo menos muito marcantes para a modernidade. Eu acho que a gente não pode, que qualquer que seja o marco inicial da modernidade, que a gente não pode mais apagar a importância desses eventos históricos para a construção da modernidade. E autores, isso, olha, eu vou passar duas, eu acho que também é um exercício que a gente tem que fazer ainda, de trazer essas autoras negras. Eu acho que Beatriz Nascimento é fundamental para pensar relações internacionais. Ela foi uma autora que viajou e tem livros originais dela de graça na internet. É uma autora que a gente tem que ler e as mulheres estão voltadas para vários públicos, então às vezes é fácil subestimar elas como intelectuais acadêmicos. Não façam isso, leiam várias vezes, vão descobrindo várias camadas. Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez, com o texto das Americanas, também foi uma pessoa que viajou muito e que vai falar: não somos os negros dos Estados Unidos, não somos africanos, por exemplo. Também, tá? E alguém me perguntou de panafricanismo, a Lélia Gonzalez fala de panafricanismo, assim, se refere, ela está dentro desse movimento pensando, né, os negros, esse movimento diaspórico, que naqueles tempos estão pensados como panafricanismo. E tem também um texto que eu gosto bastante, da Kimberly Crenshaw, que é sobre a interseccionalidade. O texto não é o texto mais didático dela, mas é o texto em que ela está pensando essa combinação de gênero, né, de patriarcado, com raça, cultura, etnia, religião, em várias sociedades, que eu passei aqui para vocês o link, que chama Documento para Encontro de Especialistas em Aspectos da Discriminação Racial relativos ao gênero. Inclusive, Mariana, acho que é um texto que pode te interessar.
porque ela fala justamente sobre a questão sobre esse caráter contextual da articulação com gênero, com outras estruturas de opressão. Então, eu acho que ele é fundamental também para a gente pensar diferenças entre contextos, ao mesmo tempo que pensando em termos, de novo, de estruturas, enfim. Acho que é isso. O da Lélia Gonzalez foi a Beatriz Nascimento, e o texto dela, eu vou mandar para vocês o link aqui, é o Eu Sou a Quântica, pelo maravilhoso Alex Hatz, que também lançou um livro recente mais completo com a obra dela, mas esse tem que comprar, então vou deixar aqui o Eu Sou a Quântica. Acho que é isso, Daniel. Assim, pensando, depois eu posso, conforme eu for lendo, com certeza agora eu vou ficar com o radar ligado, assim, e eu compartilho quando eu encontrar outras, né? Porque não é uma questão de ser, é uma questão de quando. Mas espero que tenha respondido mais ou menos as suas perguntas. Sim, muito, muito, muito instigante, muito inspirador. Obrigado. O livro organizado pelo Alex Hatz acho que é uma história escrita por mãos negras, se não me engano. Eu comprei, chegou, acho que tem uns 3 meses. O meu também está aqui na estante. Eu estou tentando achar ainda que não achei, mas é isso. É alguma coisa assim também. Acho que uma história escrita por mãos negras, alguma coisa assim. Nem pude abrir Ela ainda. é fantástica. Obrigado, Bruna. Bom, chegamos às 4 horas, né? E eu queria fazer aqui um agradecimento enorme, assim, tamanho do mundo, a você, Bruna, pela participação. Para mim foi uma alegria muito grande, assim, ter essa outra interação com você, né? Tenho certeza que a turma vai colocar aqui essa aula, se não como a melhor, certamente entre as melhores do semestre. Sim, sim. Não estou puxando saco, não. Tenho certeza que vai ter gente aqui concordando. Enfim, e eu vou passar a palavra para as Marias, né, para a gente deixar que elas encerrem. Enfim, dizendo que eu espero poder contar com você em muitas outras oportunidades. Conte comigo também, conte com a gente aqui do IHEL, quando você achar que a gente pode ser útil. E espero que esse seja só o início de uma nova fase de interações entre nós, né? Agradeço aqui finalmente, né, as Marias, né, pelas razões que eu já falei lá no começo, e passo a palavra a vocês, né, para a gente encerrar esse ciclo, e acho que nada mais apropriado do que vocês encerrarem a aula de hoje. E é isso. Se você falar mais, acho que eu choro. Muito obrigada. Eu falo em nome das demais Marias. Acredito que algumas tiveram que sair devido ao horário de aula, essas coisas, mas acho que desde o momento que teve o convite e até agora, a gente se sentiu honradas, assim, de estar aqui e de poder proporcionar isso, além de ser uma baita experiência, né, pra gente, enquanto mulheres e acadêmicas nisso, pelo menos eu acredito, assim, soma muito, e eu espero que a gente tenha impactado positivamente também os demais alunos e alunas e alunos que estão vendo, e fico feliz que tenha gerado interesse também. Como já falaram aqui no chat, façam radar, pegam essas matérias optativas, e eu acho que, além disso, principalmente aliados da luta antirracista, cobrem isso do IHEL, né? Eu acho que uma das grandes problemáticas, para além da falta do que está na ementa, também está no corpo docente, assim. Claro, não estou desmerecendo a qualidade dos professores, mas é uma coisa que se reflete e eu acho que, como aluna, isso também impacta nas nossas vidas pessoais, assim. Enfim, muito obrigada novamente. Quem tiver interesse, as Marias, elas têm encontros todas as quintas, a gente também está na semana universitária, assim como o Lacre. Vejo vocês semana que vem, porque eu também faço parte do Lacre, estarei aqui. E é isso, um beijo para todo mundo. Muito obrigada. Eu queria também agradecer, foi um prazer enorme estar aqui, adorei, tem sido ótimo esse meu retorno às relações internacionais. Eu ainda vou manter esse vício, eu tento lembrar que é réu aqui em Brasília, mas faz 10 anos que eu estou aqui e eu volto para a RI, porque, né, é o que a gente, é o familiar, né, que eu me acostumei desde as origens ali na disciplina. Mas, de toda forma, o que é importante é essa conexão que a gente teve, e é isso, eu acho que o principal
que eu deixo para os alunos também, cobrem o departamento e cobrem, inclusive, na elaboração de concursos públicos. A gente tem aí cotas para professores negros, né, para funcionários públicos negros. Geralmente os departamentos fazem os concursos desmembrados e aí não tem como aplicar cotas. Então fica aí o meu ato de militância, mais professores negros, não quer dizer... E também, inclusive, temático, né, porque pode ter mais professores negros, eles podem discutir outras coisas. Então cobrem também a contratação de professores que discutam esses temas. Enfim, as coisas estão mudando, mas elas só pressiona e as cobranças não podem ser deixadas só a cargo das pessoas negras. Então, acho que todo mundo pode se engajar nisso. Muito obrigada pela atenção de vocês nessa tarde de calor. Eu sei que não está fácil. Muito obrigada. A gente que agradece, Bruno. Beijo enorme para você e ótimo fim de tarde para todo mundo.